E esse processo de ampliação ele estava ocorrendo porque nesse período todas as instituições, ou praticamente todas, de ensino do nosso estado estavam ou em prédios alugados ou em prédios com precário estado de conservação. Então acabou se vendo a necessidade de ampliação das instalações para lugares mais apropriados. E foi inclusive nesse período que instituições de ensino com certo referencial arquitetônico muito grande acabaram sendo construídas, como por exemplo o Colégio Gentil Bittencourt, Lauro Sodré, o Paes de Carvalho e também outras instituições de ensino que mais tarde receberam numerações. E o governador, então, da época, Augusto Montenegro, decretou por volta de 1901, no início do século XX, a criação do 6º grupo da capital, que era um grupo escolar, um grupo de ensino, para funcionar em prédio próprio. Inclusive, aqui na Gentil Bittencourt, anteriormente à instalação desse grupo, esta era a residência de número 1, na Generalíssimo. Era a residência de número 1. Anteriormente a isso, acredita-se que esta edificação possuía a função de residência e possuía também ligações com o período da borracha no século XIX. E depois da sua instalação, essa escola ela acabou funcionando durante por volta de 2 décadas, até que, por conta da falta de manutenção, ela acabou ficando em estado precário de conservação. Inclusive, nesse período, um relatório feito pelo diretor da época da instituição, ele apontou diversos elementos que estavam ausentes aqui, o que que não estava permitindo que continuasse as atividades cotidianas da instituição. Então, em 1923, o mesmo foi adquirido para funcionamento da então Faculdade de Medicina, por iniciativa da Associação Científica e tendo como seu principal articulador o Dr. Camilo Salgado, que era, nesse período, médico, cirurgião e também na nossa cidade possuía grande influência social e política. Inclusive, foi ele que participou na articulação da instalação, na organização, e ele também solicitou recursos para que se viessem fazer vários reparos para que a faculdade pudesse executar as suas atividades. E durante muitos anos a faculdade ela passou por dificuldades na sua sustentação. Inclusive, alunos que estudavam aqui precisaram ajudar com recursos para que ela pudesse continuar com suas atividades. Outras vezes também necessitou-se do envio de verba pública para que se fizesse reparos na instituição. E por volta de 1968, ela foi agregada à Universidade Federal do Pará. E ela deixou de ser Faculdade de Medicina para curso de Medicina lá. E após isso, ela passou a ser denominada de Instituto de Ciências da Saúde. Sobre a sua arquitetura, não se sabe exatamente a data da produção do projeto arquitetônico da mesma. O que se sabe é que as suas linhas originais pertencem ao estilo eclético, com predominância neoclássica do século XIX. E basicamente, depois que a Faculdade de Medicina veio se instalar aqui, anteriormente com o 6º grupo do partido, houveram algumas modificações na arquitetura, mas a partir da instalação da Faculdade de Medicina, não estruturalmente, mas os detalhes mesmo da arquitetura foram praticamente todos modificados. Então o que a gente encontra hoje é mais meio que uma estrutura do que era anteriormente, mas os detalhes mesmo da sua arquitetura acabaram sendo modificados. Alguém tem alguma pergunta? Bom, isso aqui o Gabriel está falando refere-se principalmente a esse prédio da esquina, tá? A gente não parou lá na frente porque estava muito sol, né? Esse aqui já é um anexo, né? Construído depois, é uma a entrada hoje é por aqui, né? Mas essas informações do início do século referem-se a esse prédio. Então agora nós vamos passar para a Juliana. Juliana vai falar sobre a Santa Casa. E o que eu quero dizer para vocês é que aqui começa a Generalíssimo, e a Generalíssimo vai ser marcada por construções de objetos ligados à saúde e à educação.
né? Então a gente vai ter aqui a medicina, lá na frente a gente vai ter a antiga faculdade de filosofia e ciências humanas, onde era o curso de geografia, de história, de filosofia, né? Que hoje não funciona mais. E aqui a gente vai ter a Santa Casa, e lá na frente nós vamos ter o quê? A Beneficente, né? Então o marco também dessa localização dessa área mais alta, além da parte residencial, é esse marco ligado à questão do ensino, né? Do ensino superior, mas também algumas escolas públicas, que nós vamos passar aqui na frente, né? Uma escola pública aqui na próxima quadra, e também da questão da saúde, seja a Santa Casa de Misericórdia, a Juliana vai falar, o primeiro prédio não era aqui, mas aí foi transferido para cá, e seja a Beneficente, né? Então marca, quer dizer, o início da rua começa justamente daqui, embora ela tenha vindo de lá, né? Mas a numeração é daqui. Então, Juliana, por favor. A Juliana é da Geografia e está fazendo o TCC dela sobre o Marizal. Bom dia. Bom, como a professora já me apresentou, sou Juliana, sou aluna concluinte do curso de Geografia. A respeito da Santa Casa, o que a gente pode inicialmente ressaltar é que o primeiro prédio da Santa Casa não esteve localizado aqui nessa rua. O primeiro prédio da Santa Casa esteve localizado lá na Rua da Trindade, próximo à Praça Dom Frei Caetano. Essa primeira instalação foi estabelecida lá no ano de 1650, e aí a partir do ano de 1667 é que ela vai ser transferida aqui para esse endereço. Bom, a Santa Casa de Misericórdia inicialmente nem era conhecida como Santa Casa, era uma irmandade. Quando ela estava localizada lá na Rua na Rua da Trindade, ela tinha a igreja e os serviços que eram prestados à população eram mais voltados, por exemplo, para distribuição de alimentos ou então orientação religiosa. Ela passa a ser conhecida como um polo de atendimento hospitalar a partir do momento em que ela é transferida aqui para esse endereço. Bom, como estava ligada, por exemplo, ao governo português, a Santa Casa de Misericórdia acabou ganhando certos privilégios também. Que tipo de privilégios ela ganhou? Que também eram concedidos a outras ordens, isso, que estavam espalhadas por outros países e também por outras colônias portuguesas. O principal privilégio que foi concedido era a isenção do pagamento de impostos, né? E da mesma forma foi concedida a Santa Casa que está localizada aqui no Pará. Isenção de impostos e também outras instituições, como por exemplo outros hospitais que também prestavam assistência à população paraense. Em 1900, ela passa então a ser administrada pelo governo paraense, e isso acontece durante o governo do Paz de Carvalho, e aí passa a ter uma abrangência maior, né, um atendimento maior para a população paraense. Falando um pouco aqui dessa perspectiva geográfica, a Magali falou um pouquinho mais anteriormente a respeito da importância que esses estabelecimentos que nós estamos vendo têm para a população. E a Santa Casa também não deixa de ter essa importância. Eu diria que, na realidade, o destaque dela é muito maior, porque é um hospital de referência para a população paraense, né? Ela abarca a população de praticamente todo o estado. É uma referência, por exemplo, do atendimento à maternidade. Então, esses são alguns pontos importantes. Esse é um ponto importante da perspectiva geográfica. Falando a respeito, por exemplo, do que ocorreu há algumas décadas atrás, tem um livro do Vicente Salles, eu não sei se vocês têm conhecimento a respeito, O Negro no Pará. Ele fala, por exemplo, que a Santa Casa de Misericórdia foi uma das instituições que mais possuiu negros escravos aqui no estado. Então isso já mostra o peso que essa instituição teve e que continua tendo até hoje, né? Bom,
Eu não sei se a Vivian vai falar um pouquinho da arquitetura daqui, vai falar lá na frente. Então, quer falar mais alguma coisa, professora? Não? A gente vai continuar e mais à frente a Vivian vai falar um pouco da arquitetura do prédio, desse atual prédio, tá?